fica tempo sem falar às vezes, né? Todo mundo bom? Tudo bem. Tudo bem. E o senhor como que tá, seu Martinho? Ué, meu filho, uns tempos de muito trabalho, uns tempos de descanso. Anda até bom. Eu tenho umas coisas que eu pensei em trazer para discutir com vocês e o povo, mas se vocês tiverem sugestão ou alguma coisa que queira que eu fale, vai que casa junto, ou pode separar também, não sei. Vocês que sugerem. Menino, se tiver sugestão ou alguma coisa, é só falar. Mais cedo você estava apontando isso. Tem pouca informação sobre a língua de vocês. E queria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse pra gente sobre a língua. Tá certo. É bom fazer esse falado antes, para que as pessoas entendam o que nós podemos fazer e depois a gente chega em um ponto mais específico. Marinheiros, meus filhos, antes de tudo são como caboclos d'água. Diferente do povo de verde, do povo da flecha, da pena, da folha, da ronda e do couro, a gente tem uma função muito específica voltada para o emocional. Cada um de nós vai ter um jeito de olhar para o emocional e como enfiar a mão no peito do outro para poder trabalhar com isso. A gente fala no peito que é mais fácil para vocês entenderem emocional, ligado ao coração, mas muito do que a gente faz está muito mais ligado aqui, no plexo solar de vocês, né? Que é onde vocês guardam as coisas mais difíceis de entender, de processar, as coisas que não são compreendidas direito, que vocês não deixam sair, somos nós que tiramos. Nossa linha funciona primeiramente a partir da vibração da água, seja salgada, seja doce, seja parada. É o balanço do navio, é o fluxo da água que corre, é a movimentação da onda. Quando se diz marinheiro, não significa que só veio do mar. O que veio do rio é marinheiro por função. Vocês podem chamar de ribeirinho. É assim que o pai da casa ensinou vocês a chamar, não é? Sim. O povo que trabalha no cais, propriamente dito, também está dentro dessa linha. Inclusive é onde pode ter junção com outras beiradas, com malandragem, por exemplo. Tem uns malandros e umas malandras que tem uma banda de trabalhar com o nosso povo, povo do cais. Novamente, seja cais de doce, cais de sal. E bota mais fogo aqui, por favor. Então, meu pai, é certo falar marujá doce? Sim, meu filho. Vocês, apesar de pensar na palavra marujo e marinheiro por causa de mar, precisa lembrar que isso é uma função. Se vocês falarem, por exemplo, da marinha do país de vocês, significa o quê? Todo mundo que mexe e flui em cima da água, não é? Todos os oficiais que trabalham nesse rumo e nesse lugar são da marinha. É o caso do senhor? Não, meu filho. Eu fui marinheiro de mar mesmo. Eu fui da Marinha Nacional, mas ligado diretamente ao mar. A frota de proteção que o país tinha na época, próxima da época do final da escravatura. Fiz parte, como muitos outros, do contrabando de escravos, da abertura dos portos para receber o povo em terra, direcionar quem levava quem ia para onde. E no final da minha
trajetória em vida, tive digamos assim, meu entendimento, que alguma coisa já não estava tão certa. E aí, juntei eu, meu povo, meu barco e mais alguns, organizamos uma revolta, inclusive está escrita nos livros de vocês, depois vocês podem ir buscar para entender sobre, lá em cima no Nordeste, que era para parar a entrada de escravo, que já tinha sido ordenada a ser parada, mas a gente ainda estava fazendo por debaixo do pano, onde vocês hoje falam Porto de Galinha. Não preciso nem dizer que deu ruim, né? A gente conseguiu algumas coisas, mas o resultado não foi nada legal para nós, principalmente para mim. Meu encaminhamento para trabalhar foi exatamente sobre resgatar tudo que eu tirei do lugar e afundei no meio d'água. Porque eu afundei lá também. Afundei junto com tudo que eu fiz afundar. Por isso que muitas vezes eu já vim e tornei a voltar com o semblante sério, arrastado. Como já falei para vocês, celebrar por quê? O que tem para celebrar? Ao tanto de coisa horrível que um monte de gente fez, eu não fiz. Sou Martim pescador, pela linha de trabalho, mas era capitão. E assim continuo sendo no astral, comandando na linha que eu estou. Os espíritos e as almas que andam no serviço junto comigo. Quando vocês perguntam de função, a hora que ouvem essa história, vocês podem entender. A compreensão do que é Calunga Grande, sim, vocês ouvem essa palavra muito mais no povo de Exu, mas Calunga Grande não é só esquerda e Exu. Calunga Grande é o cemitério de tudo. Se tornou cemitério de mundo, porque foi lá que muitas histórias terminaram. Era lá que aquele povo via o seu semelhante sair e nunca mais voltar. Digamos que é o lado ruim que o mar acabou tendo. Não porque tem de si só, mas porque acabou sendo colocado. E são essas cargas, meus filhos, essa perda, essa separação, essa dor, esse ser arrancado do lugar, esse ter a vida extirpada, que geram os resgates que começam lá e que nossa linha pela direita trabalha. A mágoa, a dor que transborda, entala a garganta de vocês e não encontra passagem para vazar no olho. Trava o corpo, adoece a matéria de vocês. Quando vocês estão estudando essa linha, precisam atentar para 3 forças muito principais, que é Iemanjá, é Oxum e Ananã. As 3 mexem com o quê? É com a água, a percepção das coisas, o sentimento, a emoção. A água representa isso. Seja lá na fonte, onde ela brota sem aviso, do jeito que precisa vir, seja no fluxo do rio, em que ela vem arrastando tudo que tem que fazer, seja nos lagos, nos poços, em que ela para decantar, ou seja, dando de cara nas ondas do mar, com a reviravolta da água doce com a salgada misturada. E navegar sobre as coisas. Navegar na vida. A vida de vocês nada mais é que uma estrada ou um navegar. Passear por entre as coisas. O aprendizado, o machucado, a dor, o incômodo, o não querer ver e o saber se guiar, mesmo quando o céu está nublado, quando a tempestade é iminente, quando a vela tem que ser abaixada.
Muitos de vocês, quando vão começar a vir pisar a primeira vez em casa de axé, podiam vir pela nossa linha. Apesar de que os acessos nunca são pequenos quando são assim. Mas é por isso que o cavalo pede para vocês passarem em outro lugar antes, para o susto não ser grande. Quantas vezes vocês já viram o povo cair? O congá se torna o convés do meu barco. E marinheiro foi feito para navegar em cima de mar furioso, nervoso, assim como andam as emoções e as coisas dentro de vocês. E o maior aprendizado dessa parte, quando vocês olham para a fúria da água e a movimentação que ela faz, não tentem ganhar ela. Não tentem lutar contra o chão, pisar duro para ficar em pé. Dancem com a água, ou vocês vão afogar. Assim a emoção faz com vocês. Quando vocês resolvem dar as mãos para ela e dançar junto, sentir o que tem que sentir, doer, deixar sair, tentar entender, ou se negar e endurecer. É só endurecer e vai ser levado e engolido pelas ondas. Sempre. Chorar nesse mundo de vocês passou a ser entendido como uma coisa horrível. É a grande ferramenta que vocês têm. Os reclames do peito. Bom não é, mas é parte necessária do que precisa ser resolvido. Dito isso, vou entrar na parte que eu tinha separado para falar. Depois, qualquer coisa, vocês trazem mais pontos. Se sentirem necessidade de perguntar, eu vou fazer umas paradas. Sentimento e emoção é o que conecta vocês, todos. Logo, em tudo que vocês vivem, experimentam, vocês vão sentir a alegria, tristeza, raiva, dor, sofrimento, cansaço, irritação, sensação de desânimo. Essas são as sensações que o interior de vocês vai ter adiante de alguma coisa. E não há nada de errado com isso. O grande problema é que vocês tentam fazer isso sumir. Ah, estou irritado, não posso ficar irritado. Cuidado. O sentimento ele foi feito para ser sentido. O grande problema é o que vocês fazem com o que vocês sentem. Não adianta pegar o barco e virar em cima da onda, achando que vai conseguir vencer ela, ou que vai conseguir colocar o barco no lugar que você quer. O barco está emprestado ali em cima. O lugar é da água. E assim, quando vocês estão vivenciando as experiências com o outro, vocês tentam suprimir o de vocês ou suprimir o do outro. O tapa vem na cara em algum momento. O que você faz com o que você sente é responsabilidade sua e gera as consequências do que você vai ter que lidar. Se me perguntar, seu Martim, estou chateado com a pessoa, vou fazer isso para ela entender que eu chateei, para eu me sentir vingado. Qual bem isso vai trazer? Vai gerar um segundo machucado além do seu. Vai gerar uma segunda incompreensão, porque nem sempre o outro vai entender por que aquilo aconteceu. Você não vai ter resolvido o que fez seu coração doer. Vai criar um problema e uma ruptura. Você escolheu errado. E quando se escolhe errado, se paga os preços errados, ou digamos certos. Porque se está acompanhado e alinhado à escolha que vocês fizeram, não é o preço errado, é o preço justo. Ao invés de escolher a comunicação, ou alguma forma de dizer, não faça mais isso, ou de dizer, estou incomodado,
Por quê? Vocês caem nas redes constantes de vocês mesmos. Grande parte do que incomoda ou atrapalha no outro está dentro de vocês que estão olhando. Ora, pois, porque faria sentido você prestar atenção em algo que não tem o menor sentido para você? É aí que entra a grande sacada de ser gente da humanidade. Você só vai aprender passando pela experiência. E a experiência depende de um outro. Quando se sente algo. E para que algo brote e aconteça, alguém precisa provocar uma sensação. Que seja o sol nascendo no céu, para te provocar a sensação de plenitude, de agradecimento. Ou que seja o maremoto que destrói a costa de um lugar, fazendo sentir dor, tristeza e um pesar na mente para entender o que a natureza está tentando dizer. Adianta dizer que a natureza é maldosa. O que ela destruiu? Talvez coisas que estavam no caminho, que não era de se estar. O mar estava ali antes, o espaço era dele antes, volta e meia o espaço vai ser cobrado. Logo, toda destruição não pode ser reclamada, é apenas nexo, causa. A natureza é um estar de coisas que independe de vontade própria e consciência. Vocês são consciência. E quando se tem consciência, se escolhe. É onde as coisas mudam. Quando chegam para falar comigo, sempre tem um peito apertado, carregado, que não sabe por quê. As coisas estão tão murchas, tristes e difíceis. Com muito pouco, eu vou encostar no lugar. Digamos que essa é uma das grandes incongruências da vida de vocês. Estão sempre atados ao que machuca. Porque às vezes não sabem entender que o que machuca é o que ensina e que possibilita que vocês vão à frente. É sobre compreender da forma correta um estímulo, não da forma errada. Vou apenas citar um exemplo. Se vocês verem uma pessoa nervosa, brava, com uma faca nas mãos, vocês têm duas opções. Dizer: acalme-se, meu amigo, solte a faca. Ou responder no mesmo tom e esperar para ver se aquela faca vai ser brandida para cima de você ou não. São escolhas. Por mais que inconscientes, são escolhas. E quando tudo acontece, a marca fica, a cicatriz fica e precisa ser tratada, sarada, para que a história pesada vá embora, seja lavada e vocês fiquem só com o aprendizado de que quando eu ver uma pessoa brava brandindo uma faca, não vou fazer o mesmo. Vou pedir: acalme-se, meu amigo. O que está acontecendo? Calma e tranquilidade geralmente conseguem resolver muita coisa. Vocês estão mais acostumados a ver marinheiro, de vez em quando um ribeirinho aqui ou ali. Muitas das vezes não tem contato com os piratas, né? O que um pirata é? Nada mais que um marinheiro que não servia à ordem da nação, de um contratado. Era um marinheiro livre. Alguns ladrões em vida. Outros
almas soltas que não conseguiam responder a ordenações, outros meros bom-vivantes. Cada um teve história, cada um teve aprendizado, cometeram erros, acertos. A diferença entre eu, por exemplo, e eles é que essa sensação de liberdade, da saída, de buscar novas formas, é mais nítida e está mais dentro do trabalho deles do que, no meu caso. Não que eu seja um soldado quadrado, eu morri e aprendi muita coisa antes de começar o que eu faço hoje. Mas são formas diferentes de trabalhar dentro da mesma coisa. Aproveitando a pergunta de quem fez, veio na cabeça. E as sereias, meu pai? Sereias, meu querido. Pode-se olhar para elas de duas formas diferentes. As caboclas de água, que são espíritos, entidades, assim como eu sou, estão ligadas à água, à decantação emocional, à limpeza, a chorar a dor do outro, a ajuda principal. Chega nesse ponto. Mas que podem se comunicar, falar da paz, assim como eu faço. São entidades, digamos, comuns, tradicionais. As sereias encantadas, as ligadas ao elemento água, ou como em alguns lugares se chama Undina, em várias culturas tem Nereidas e outros nomes afora. Iaras também, filha, apesar de que Iaras também tem as que se enquadram como caboclas. Essas, meu filho, são como seres que trabalham conosco junto da linha, mas que ainda não têm uma estruturação humana, ou que nunca terão, porque estão ligadas à fonte original daquele elemento. Podem se expressar num movimento de tratamento, mas jamais se expressarão como seres humanos que não são. Não há fala, a não ser que não tem o chakra da garganta desenvolvido para a fala como é o de vocês. Logo, quando elas se expressam, vão ouvir apenas choros, grunhidos, quase um canto. E o que elas fazem, meu pai? Literalmente consomem, comem as cargas que são deixadas no chão de trabalho durante uma gira, ao final de um trabalho, de uma gira, de uma limpeza. São como amigas no nosso trabalho. E nunca virão apenas sozinhas, sempre vão vir junto de uma entidade com quem pode ser trabalhada. Como eu disse, são seres encantados, ligados a um elemento que não tem estruturação humana. Logo, elas não fazem parte da estrutura natural do ser humano, não foram feitas para ser convocadas sem que essa energia esteja enquadrada no lugar certo. Se vocês puxam essa presença no momento em que a frequência do emocional não estiver aberta, elas vão consumir alguma coisa. E aí vocês podem ter problemas. Assim para todo encantado elemental. Conseguem me entender? Sim. Os piratas são entidades também. São, minha amiga. E trabalham com toda a linha de marinheiros. Juntos na mesma frequência, sobre a dominância do elemento água, dos orixás que regem as águas e as funções que as águas fazem. Um complemento dessa informação, vocês podem perguntar: então todo marinheiro vai ser ou de Iemanjá, de Oxum, ou quando muito de Nanã? Não, meus filhos. Vocês vão encontrar ribeirinhos que respondem à energia de Oxóssi
que responde à energia de Yansan. Ora, como que vamos velejar sem o vento? Como construir um barco, uma embarcação sem o verde? E Oxóssi, apesar de ser caça, abundância, também parte dele é fluxo de água. Depois dos estudos de vocês, se forem estudar sobre os odés da vida, vão olhar e encontrar os odés do rio, que estão ligados à pesca, que estão ligados a buscar a fartura, a comida de dentro da água. Isso também está na nossa linha. Ogum, com a sua energia de ferreiro, de carpinteiro, de quem trabalha a matéria para chegar a um determinado ponto, também vai ter sua beirada junto conosco. Quando uma linha responde a um orixá, não significa que todos nós trabalhadores daquela linha pertencemos àquela energia. Apenas prestamos conta àquela energia ou trabalhamos nela e em mais uma outra. Assim, pode-se ter um marinheiro, por exemplo, um ribeirinho, que é de Oxóssi, mas que vai trabalhar numa linha que é gerida pela energia de Iemanjá. Ele presta contas para Iemanjá, para Oxum, para Nanã, mas tem sua vibração própria de Oxóssi e seus próprios ensinamentos para trabalhar. A energia complementar que a gente tem na cabeça também serve para isso, né? Sim, filha. São Martin, uma dúvida assim, eu vou trazer para cá uma dúvida que a gente teve de outras entidades, de energia de outras entidades, e quero ver também como é que o senhor explica, como se aplica isso. Por exemplo, a minha avó, né, ela é jurumeira, e então assim, a energia dela em relação à energia que a gente conhece de preto velho é muito diferente. Vocês também têm uma linha de trabalho que seja mais ou menos tipo isso, tipo um Exu cigano, ou como que seria isso dentro da linha de vocês? Sim, vamos lá. Muitas dessas coisas partem da estruturação de tempo, temporal mesmo, que as linhas de trabalho têm. Nossa linha de marinheiros foi fundada muito mais à frente que outras linhas que já trabalhavam antes. A história que eu te contei, que vivia em terra, nesse país de vocês, foi muito mais à frente que as histórias de muitos Exus e Pombagiras que vocês estão acostumados a trabalhar. Logo, não havia uma linha chamada marinheiro que cuidava das águas propriamente dita da forma que trabalhamos hoje. Muitos dos guardiões das águas, das baías, das ilhas, eram todos da esquerda, Exus. Exus marinheiros que inclusive ainda existem. Entendi. Porém, muitos dos resgates feitos por essa linha puderam se desprender, talvez não seja a melhor palavra, mas para se organizar de forma melhor, assim como ocorreu com os ciganos, né? Onde você também vai encontrar lá dentro a representação deles nos Exus, que antes era muito mais volumosa e hoje já não tanto, porque hoje eles podem se expressar de forma diferente. Assim os malandros. A malandragem começou dentro de esquerda, mas hoje tem linha própria que consegue trabalhar em cruzamento, abraçando a esquerda a trinqueira e a direita cruzeiro, para fazer o trabalho bem feito que eles fazem. O astral, minha filha, acompanha a evolução assim como vocês. Acho que até mais rápido. Não faríamos de forma mais rápida, minha filha, porque nossa vivência também se espelha na de vocês. Nosso crescimento se espelha no crescimento de vocês. São patamares de escada diferentes. Se pensar assim, vai conseguir compreender melhor. Enquanto vocês estão subindo esse lance de escada, nós estamos subindo esse. Quando muda, mudamos juntos também. Assim, acima como abaixo.
Não é que temos exatamente as mesmas coisas que você, mas temos as representações, as equivalências de coisas e conhecimento do nosso lado, do astral também, para poder trabalhar e alcançar a matéria de vocês, senão seria como pular em outro mundo completamente diferente, onde nossos conhecimentos e sabedoria não iam surtir muito efeito. Entende? Sobre as energias complementares, minha filha, muitas dessas vibrações podem vir de nós como entidade, mas também algumas podem vir de vocês, cavalos, permitindo que nós, entidades, possamos utilizar disso. Compreender vocês como um ser inteiro, compreender as energias de coroa de vocês, em fala nessa existência kármica de vocês, permite que vocês acessem esse lugar. E quando a consciência de vocês acessa uma informação, nós também temos a permissão de acessar tal informação. Por isso que quando vem como se fosse presente, né? Mais ou menos isso. É tudo sobre merecimento. A gente tira para falar sobre a percepção, a emoção e como as pessoas sentem as coisas. E ainda assim, há pessoas que não conseguem enxergar que o errado e o torto está no próprio olhar e não no que está sendo olhado. Dentro disso que o senhor falou pra gente, tem algum conselho, algum aviso? O senhor pode dar pra gente? Sim, filha, sempre tem. Aprendam a analisar o balanço do mar, as tempestades e as dificuldades que vocês enfrentam, principalmente quando toca o outro. Quanto do que se experimenta na experiência do outro está dentro de você. Por exemplo, se alguém passou anos e anos aprendendo a navegar, não faz o mínimo sentido eu querer que outro marujo aprenda o que eu aprendi em menos tempo. Pode até ser que ele consiga, mas não faz sentido. Se alguém vivenciou uma dor ou um sofrimento e percebe no outro algo parecido, ao invés de se incomodar, porque entende aquele incômodo, pode estender a vela do navio do outro para que ele consiga fluir no espaço. Isso não significa que vocês têm responsabilidade com o caminho do outro. Vocês têm responsabilidade com o que vocês fazem, com o que sentem. E tudo que reverbera do que vocês fazem, volta para vocês. Seja em caráter positivo, seja em caráter negativo. Por isso, às vezes, estamos sempre embriagados. A embriaguez em vida traduz o amortecer os sentidos para deixar de sentir. E de alguma forma, muitos de nós precisamos aprender a lidar com isso, com as dores, as mágoas e os ressentimentos todos que ficaram conosco de resgate e transformar isso em algo bom. Por exemplo, a bebida para nós marinheiros funciona de forma diferente que em praticamente todas as outras linhas. Isso aqui não é para eu transformar em energia para fora, quase nunca. Aqui, nesse momento com o cavalo a cada gole, eu permito que ele segure o interior dele, o emocional dele, para que eu possa fazer o que eu preciso. Por isso, tantas vezes, a nossa vibração e o dia da nossa gira mexe tanto com vocês. Vocês não estão preparados para sustentar
tanta carga emocional. Uma gira interfere em pessoas vindo e trazendo cada um seu baú de sofrimentos. Logo, quando nós abrimos os trabalhos, estamos lidando com uma frota inteira de dores. Se vocês têm dificuldades em lidar com as próprias, imagina lidar com os outros. Todas de uma vez. Além das de vocês que estão aqui. A vida funciona basicamente como um véu no espelho interior, deixando só o exterior. Isso. E aí é onde entra. Se o cavalo consegue se alinhar e utilizar a conexão de forma correta, não altera quase nada. Os efeitos nós levamos. A firmeza fica no corpo físico. É também transformação do elemento mágico, mas de forma diferente. Mas se o cavalo não consegue conectar nem firmar a gente no corpo, desce igual veneno. Pior do que qualquer gole de Exu. Nesse caso, o material para o uso energético de vocês fica sendo só o tabaco? Vai depender muito, filho, da necessidade de cada entidade. Por exemplo, o tabaco para mim, em vida, é uma coisa natural. Eram os momentos em que eu sentava em minha mesa, no convés do meu barco, momentos nos quais eu fazia pensamento, organizava as ideias para colocar coisas em práticas. Logo, para mim, trabalhar com esse material é bastante direto, fluido, e eu consigo bastante transformar essa energia em coisa boa para o tratamento. Mas vão haver outros que talvez não vão usar. Pode ter, por exemplo, um ribeirinho de beira de rio mesmo, que vai preferir um macerado de ervas, porque tem uma conexão com o povo indígena muito maior, e que já não vai fazer sentido um charuto, ou mesmo um pito branco. Vai haver os que podem pedir seus cachimbos, os que podem pedir comida, porque às vezes em vida tiveram problema com vício, com isso. Não que eu não fosse, por exemplo, viciado em vida no cachimbo ou no charuto. Mas cada resgate, cada trabalho tem uma função diferente. Se às vezes a vida daquele espírito se entortou e gerou o resgate por causa daquele vício, provavelmente ou ele não pode trabalhar com aquele elemento, que é o que mais acontece, ou então ele precisa trabalhar de uma forma muito específica. E normalmente quando isso acontece, o próprio cavalo que tem a entidade em vida tem suas coisas específicas com isso. Com a licença de vocês, eu agradeço a atenção, a permissão de passar conhecimento para vocês. Que Mãe Iemanjá sempre lave os caminhos de vocês. Ensine os olhos de vocês a verter as lágrimas e a dor para fora. Para que vocês estejam sempre com o peito limpo para nutrir as coisas boas. Acosta na vida de vocês a consciência, a bondade e a vontade de fazer diferente. Axé.